Momento da Palavra. Momento da Palavra. Olá, povo de Deus, povo lindo, povo querido, povo abençoado. Eu quero neste momento trazer uma palavra para o nosso coração. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. A palavra de Deus, querido, ela vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Querido, eu quero começar dizendo que a Bíblia mostra que todos nós, seguidores de Cristo, temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto nós vivermos a vida aqui na Terra. E é um campo de batalha, irmão, que nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Que eu vejo que muitos pregam que seguir Jesus é ter uma vida cheia de alegria e bens materiais. Mas a verdade é, irmão, que os verdadeiros cristãos passarão por muitas aflições, terão muitos desafios pela frente. E ao final, irmão, a única coisa que Cristo promete é a salvação da sua alma. Como nós lemos o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta é espiritual. Por isso, irmãos, eu quero, juntamente com você neste momento, falarmos um pouquinho desses inimigos que nós temos. Poderíamos dizer, irmãos, que o primeiro inimigo que nós temos é o mundo. A Bíblia ensina que nós não devemos amar ao mundo, porque ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Tiago vai dizer isso no capítulo 4, do versículo 4. O mundo, querido, é todo esse sistema de valores que domina a sociedade, e muitos deles são contrários à vontade de Deus, querido. Nós estamos vendo que o mundo que não devemos amar é um mundo de vida sem regras, cheio de pecados que incentiva a ganância, o egoísmo, a força, a ambição, o prazer acima de tudo. Então, querido, o cristão temente a Deus, ele deve sempre vigiar para não ser envolvido por esse sentimento carnal, deixar que esses valores espirituais, deixar eles em segundo plano. É isso que nós temos que fazer. Então, querido, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o cristão, irmãos, temente a Deus, ele deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos. Quando nós pegamos a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, nós vamos ver que está escrito que os prazeres do mundo estão divididos em três partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Então, irmãos, eu aprendo que a cobiça da carne, sensualismo, é um desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo. Mas quando nós permitimos que esses desejos se tornem excessivos, que nos façam cometer pecado, nós estamos desagradando a Deus, que é santo, puro. Nós vamos ver a cobiça dos olhos, ou seja, o materialismo. É o desejo, irmão, desenfreado e egoísta de termos aquilo que muitas das vezes não precisamos ou que não pertence a nós. A soberba da vida, egoísmo, é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores, aquilo que muitas pessoas querem ostentar, aquilo que muitos não conseguem ter, é olhar apenas para si próprio. E o que nós estamos vendo hoje, irmão,
é que o mundo exerce muita influência sobre nós, quer moldar nossos pensamentos. Mas quando nós estamos em Cristo, nós tornamos cidadãos dos céus, temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. E talvez você pergunte, pastor, como é que nós podemos vencer o mundo? Queridos, não se conformando com os padrões mundanos, que incentivam a busca pelo pecado, riquezas, poder. Não estou dizendo aqui, irmãos, que você não pode ser próspero, pode, mas nós devemos buscar a comunhão de pessoas cristãs que compartilham da mesma fé que a nossa fé. Nós não devemos nos esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus e evangelizarmos, falarmos do amor de Deus. Além disso, nós devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos e em quem acreditamos, o nosso Deus, o Deus único, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer, irmão, que isso não quer dizer que temos que ser chatos, intolerantes com as pessoas, mas sim falar a verdade do Evangelho com amor e sabedoria. O segundo inimigo que eu aprendo, irmãos, e que falamos é a carne, a nossa carne. A carne é a nossa natureza humana com a sua tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída. Muitas das vezes chamada de velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz, irmão, que todos nós nascemos com o coração inclinados a pecar e que essa tendência a fazer mal estará conosco enquanto nós viermos aqui. Todo cristão, irmão, possui duas naturezas. A nova vida que ele recebeu quando aceitou a Cristo, e a velha natureza pecaminosa chamada carne. A carne, irmão, nós temos que matar ela todos os dias. Se, por exemplo, se manifestar um demônio, nós vamos orar, vamos expulsar o demônio e ele vai embora no poder que há no nome do Senhor Jesus. E a carne? A carne você não expulsa ela, querido. Então, nós temos que entender isso. Mesmo as nossas melhores atitudes, elas podem ser contaminadas pelo egoísmo, pelo orgulho. Você sabia disso? E aí, dessa forma, essas atitudes passam a ser algo carnal. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, fazer uma doação para ser aplaudido pelas pessoas, pregar sobre a Bíblia para ser elogiado pelos outros, Enfim, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não vão agradar a Deus. A natureza carnal, de fato, ela pode nos levar a cometer os piores pecados. Assim como os animais vivem por instinto, a nossa carne tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam. Essa é a realidade. Muitas das vezes, a carne, ela vai tentar nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem. Pois ela busca somente as coisas terrenas e não as coisas do alto. E como nós podemos vencer a carne? Nós precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos. Nós temos que tomar a decisão de obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 11 e 12: Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. É o que a palavra de Deus diz. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Também diz que nós devemos andar em espírito. Ou seja, nós devemos permitir que o Espírito Santo governe a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que nós venhamos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas.
E o terceiro inimigo que nós temos é Satanás. Satanás, irmãos, é o comandante de um grande exército de demônios que se opõem a Deus, que tentam derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Jesus. A Bíblia, irmãos, ela descreve Satanás como ladrão, como acusador, como adversário, pai da mentira, príncipe da maldade. E é isso, irmãos, é isso que nós temos que entender, ele é o nosso inimigo. Queridos, não se engane, ele é inteligente. Ele vai fazer de tudo para nos afastar de Deus. Mas não pensa você, querido, que os seus ataques são de forma como você imagina, né? Quando a gente fala de Satanás, do diabo, muitas pessoas imaginam aquele homenzinho vermelhinho, com um garfinho na mão, né? Mas, irmãos, geralmente, as suas atitudes elas são sutis, ele é astuto. Não acredite naquela história que o diabo é um monstro vermelho com chifre. Não, lembre-se que a palavra de Deus vai dizer que ele era um arcanjo de luz, um dos mais belos, né? Satanás ele vai usar as distrações do mundo, o apelo da carne, né? Os primeiros inimigos para tentar nos desviar dos caminhos de Deus. Uma das suas técnicas, meu irmão, é trazer desânimo, decepção, incredulidade, tudo para que deixemos de confiar no nosso Senhor Deus. E como nós podemos vencer o diabo? Nós precisamos buscar a Deus e tomarmos uma posição firme contra ele. A palavra de Deus vai dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 7, portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E isso, só é possível quando você decide obedecer o que está escrito na Bíblia e ter uma vida em oração. Eu aprendo que esses três inimigos da vida cristã, o mundo, a carne e o diabo, nós devemos renunciar a cada um deles se quisermos agradar ao Senhor, recusando-nos ser guiados pelos padrões do mundo, negando o desejo da nossa carne e resistindo ao diabo com a armadura de Deus. E que no dia chamado hoje, o Senhor Deus, Ele possa, através dessa palavra, te libertar, abrir a sua mente e que você possa resistir ao diabo, que você possa não aceitar os padrões do mundo na sua vida e resista ao diabo, que ele vai fugir de você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, querido. Que Deus nesse momento proteja o seu lar, proteja a sua vida e ouça a palavra de Deus, obedeça a Deus, para que com certeza você vai vencer. Porque a Bíblia diz, aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E não se esqueça, querido, você que está ouvindo essa palavra, você que foi abençoado com essa palavra, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu gostei, de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever aí no canal, porque com certeza, não somente essa, mas outras mensagens que estão aí, elas vão abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família e a quem ouvir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.